Salve, salve galera, Fernando Gasparetto na área para mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre escatologia, especificamente nesse período adverso da nossa sociedade atual, este grande fenômeno, porque para mim é um fenômeno, é uma coisa que eu nunca, nos meus 40 e tantos anos de vida, eu nunca tinha visto algo parecido com esse isolamento, com essa quarentena em nível mundial, internacional, o mundo afetado por uma peste, por um vírus. A gente ouve falar historicamente sobre a gripe espanhola, nós tivemos alguns movimentos, né, com o surgimento de vacina como HN1, gripe suína, umas coisas assim, mas nada no nível em que nós estamos vivendo. E quem é cristão, por muitos e muitos anos, talvez décadas, parou de estudar sobre essa área que é a escatologia. Muitos deixaram de estudar por muitos e muitos anos a respeito das profecias bíblicas que dizem respeito ao final dos tempos, à volta de Jesus, enfim. E aí eu voltei a estudar porque eu mesmo não me lembrava de muita coisa. E o que eu digo aqui não é para te assustar de forma alguma, mas é algumas coisas que são curiosas, algumas visões de estudiosos, de teólogos e teóricos também, a respeito das profecias bíblicas sobre o final dos tempos. Para quem não sabe, escatologia são os estudos das profecias bíblicas, tanto profecias que já se cumpriram, porque tem profecias que estão na Bíblia e já se cumpriram, profecias que estão em cumprimento e profecias que foram feitas biblicamente e que irão se cumprir. E aí, sobre o que está por vir, há 4 vertentes principais dentro desse estudo. Eu vou começar a apresentar para vocês agora. O amilenismo, o pré-milenismo histórico, o pós-milenismo, o dispensacionalismo clássico, e depois eu vou fazer comentários sobre, nos últimos 20 anos mais ou menos, surgiu uma vertente desse dispensacionalismo clássico que é chamado de dispensacionalismo progressivo. E aí a gente comenta a respeito. Quais são? Isso eu não vou dar base bíblica nada agora, eu não vou pegar textos bíblicos, porque a ideia é simplesmente apresentar para vocês as visões. E a partir daí, despertar em você a curiosidade por ir na Bíblia, Apocalipse, as profecias de Daniel, o texto de Tessalonicenses, Mateus 24 e outros textos que falam sobre as profecias bíblicas a respeito do que virá, da volta de Cristo, do final dos tempos, do milênio, da grande tribulação, enfim. E aí você buscar chegar à sua própria conclusão ou pedir ao Espírito Santo que revele para você aquilo em que você deve crer. Então vamos falar um pouco sobre o amilenismo. Em relação à segunda vinda de Cristo, diz que será um evento único, visível a todos, e que a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento é a mesma coisa. Não tem. Você vai entender isso porque em outra visão escatológica são coisas separadas, mas aqui não. Segunda vinda e arrebatamento é a mesma coisa. Em relação à ressurreição dos mortos, vai haver uma única ressurreição, isso é a visão do amilenismo. Os salvos vão, todos, né, a ressurreição vai ser para todos, aqueles que forem salvos vão reinar com Cristo, a Bíblia fala, e aqueles que são ímpios, eles vão ressuscitar, mas ressuscitam para a condenação eterna. E em relação ao anticristo, o que o amilenismo crê? Que haverão muitos, não haverá um único anticristo, haverão muitos anticristos ao longo da história. Eles entendem que anticristo é todo mundo que se opõe a Cristo, isso de fato faz sentido, se você entender dessa forma, mas que haverá um anticristo escatológico, que surgirá na grande tribulação, que é um dos eventos bíblicos, né, uma das profecias bíblicas a respeito do final dos tempos, que é alguém que vai ser totalmente contrário à igreja. E há algumas pessoas que creem nessa linha milenista em relação ao anticristo, não acreditam que esse anticristo escatológico será uma pessoa. Muitos dizem que será um sistema governamental ou algo do tipo. Eu já ouvi falar de pessoas dizendo que será uma inteligência artificial. Enfim, alguns creem dessa forma referente ao anticristo dentro da visão amilenista. Em relação à grande tribulação, a grande questão em relação à grande tribulação é se nós cristãos, que somos cristãos e permanecermos firmes em Cristo, se seremos arrebatados antes ou depois da grande tribulação que a Bíblia fala que haverá. No amilenismo, o entendimento do amilenismo é de que a igreja passará pela grande tribulação. Referente ao julgamento, você vai entender que em outras escolas escatológicas há uma diferença, julgamentos em momentos diferentes da história, mas o amilenismo acredita que haverá um julgamento geral que vai acontecer na segunda vinda de Cristo.
É um único julgamento, ok? A igreja é o verdadeiro Israel de Deus, tá? Então a igreja comprada por Cristo, redimida por Cristo, se torna o verdadeiro Israel de Deus, essa é a visão amilenista. Em relação ao milênio, eles entendem que o milênio é não literal, ele é espiritual. Os salvos, quem é salvo, quem é cristão e salvo, vai reinar com Cristo no céu e na terra. E, na verdade, esse milênio já está acontecendo. Por isso que eles falam que não é literal. Não é um negócio que vai acontecer em algum momento, não. A partir da primeira vinda de Cristo, quando Jesus veio à terra, começou-se aí, após a morte e ressurreição de Cristo, após essa primeira vinda, já estamos vivendo esse milênio. Os salvos, né, dentro da igreja de Cristo já significam um governo, já reinam com Cristo no céu e na terra, e isso, o milênio já está ocorrendo. Essa é a visão amilenista, ok? Fernando, qual a segunda visão aí que você vai falar? Pré-milenismo histórico. Em relação ao pré-milenismo, vamos entender. Pré-milenismo histórico. Em relação à segunda vinda, mesma coisa que o amilenismo, tá? Eles acreditam que vai ser um evento único e segunda vinda de Cristo e arrebatamento, mesma coisa. Ressurreição, mesma coisa que o amilenismo. Igualzinho. Vai haver uma ressurreição geral, salvos e ímpios, e os salvos vão reinar com Cristo e ímpios para a condenação. Serão ressurretos para a condenação. O anticristo, na visão do pré-milenismo histórico, é inimigo da igreja e vai surgir na grande tribulação. Essa é a visão. A grande tribulação também acredita, o pré-milenismo histórico também acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. O julgamento, eles já acreditam aqui que haverá dois, tá? Então, na segunda vinda haverá um julgamento e após o período do milênio, aonde Jesus virá para a terra e reinarão com eles aqueles que foram ressurretos e salvos com Cristo, enfim, haverão dois, então, julgamentos. Um que acontecerá na segunda vinda de Cristo e outro julgamento após o milênio. A igreja é o Israel espiritual, eles entendem, mas a igreja e Israel são tratados diferentemente dentro da visão do pré-milenismo histórico em relação a promessas que são feitas na Bíblia a respeito do milênio. Então é interessante isso, não vou entrar em detalhes a respeito disso, mas eles entendem que igreja é o Israel espiritual, porém, em relação a promessas que a Bíblia fala de coisas que teremos direito como Israel e como igreja no milênio, isso é tratado em separado, como se fossem dois povos diferentes. E em relação ao milênio, eles também creem nisso, que já estamos vivendo, o milênio é a presente era, Cristo e a igreja já reinam, tá? Mas eles acreditam sim que haverá um reino milenar futuro, porém, não necessariamente 1000 anos literais, poderá ser menos tempo que isso, enfim. É um reino milenar, não necessariamente de 1000 anos. Vamos entender dessa forma. Pós-milenismo, terceira escola aqui. Pós-milenismo, em relação à segunda vinda de Cristo, igualzinho às escolas anteriores. Evento único e arrebatamento, a mesma coisa, tá? Em relação à ressurreição, eles entendem que na segunda vinda de Cristo, os que são salvos ressuscitarão. E os ímpios, estes só ressuscitarão após o período do milênio. Então, a ressurreição vai acontecer em duas etapas. O anticristo, na visão do pós-milenismo, é qualquer pessoa que persegue a igreja. Ponto. Se surge alguém se levantando contra o crescimento da igreja ou fazendo coisas contra o crescimento da igreja e tentando tirar o domínio espiritual da igreja, o domínio da igreja, este é anticristo. Essa é a visão do pós-milenismo. Em relação à grande tribulação, o pós-milenismo entende que nós já estamos vivendo a grande tribulação. Estamos em tribulação, a tribulação está acontecendo, vivemos isso. Alguns acreditam que antes de Cristo voltar, vai haver, porque a Bíblia fala sobre apostasia, sobre um grande esfriamento da fé e grupos e pessoas se posicionando contrariamente a Cristo, que haverá uma grande apostasia antes de Jesus voltar, e até a gente vai identificar isso. Já estamos na grande tribulação, mas quando se notar essa grande apostasia, é Jesus voltando, tá? Agora, alguns outros, dentro dessa visão pós-milenista, acreditam que antes de Jesus vir não será. Essa apostasia já está acontecendo e tal, mas eles acreditam que haverá grande paz e prosperidade de uma maneira assim sobrenatural no mundo, e quando isso estiver acontecendo, esse é o momento que Cristo vem. Tá? Então, duas vertentes em relação a essa questão da grande tribulação, da visão pós-milenista.
E eles entendem que Israel já era, não é mais o povo de Deus, vamos dizer assim, né? Mas a igreja é o novo Israel. Então Israel e a igreja é um povo só, ponto. Em relação ao milênio, eles entendem que o milênio ele é iniciado a partir do momento que o evangelho é pregado. Então, o evangelho está sendo pregado. Quanto mais gente for alcançada pelo evangelho, mais a gente vai identificando que o milênio já está acontecendo. O milênio se inicia até que no momento que a gente vai identificar isso pelo momento em que a maioria do mundo se tornar cristão. É essa a visão deles. Quando os cristãos forem a maioria na Terra, você entende que, opa, o milênio está acontecendo. A visão que eu, hoje, por enquanto, dentro assim, eu mais creio, é essa visão que é a última que eu vou falar agora para vocês, que é o dispensacionalismo clássico. Porém, eu não acredito em tudo, eu não entendo tudo da forma como o dispensacionalismo clássico entende, eu não acredito. Por isso que você vai ver que eu vou acabar indo um pouco mais para a linha do dispensacionalismo progressivo, você vai entender por quê. Tá? No dispensacionalismo clássico, entende-se que a segunda vinda de Cristo ela terá duas etapas. Primeiro, haverá um arrebatamento secreto, porque não é todo mundo que vai ver Jesus vindo nos ares e levando a igreja. As pessoas vão sumir, aqueles que são cristãos convictos e perseverantes e com a fé renovada sempre no Senhor, perseverando. E chegar um momento antes da grande tribulação, você vai ver que eles creem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, vai haver esse arrebatamento e haverá uma segunda vinda de Cristo para reinar durante o período do milênio após a grande tribulação. Então, a segunda vinda em duas etapas. Em relação à ressurreição, 3 etapas. Primeiro, o dispensacionalismo entende que no arrebatamento os salvos serão ressurretos. Segundo ponto, após a grande tribulação, os judeus irão ressuscitar e alguns salvos que não negaram a Cristo durante o período da grande tribulação também ressuscitarão. Porém, muitos dentro do dispensacionalismo acreditam que isso vai acontecer após os 7 anos, porém há algumas pessoas, alguns teólogos que acreditam que esses salvos sobreviventes, salvos que não negaram a Cristo, só ressuscitarão após o milênio. Existem essas duas possibilidades. Agora, haverá uma terceira ressurreição, que são os ímpios, e isso vai acontecer após o milênio. Em relação ao anticristo, o que o dispensacionalismo clássico diz? O anticristo é alguém que aterrorizará o mundo, perseguirá quem não negar a Cristo e vai se opor a toda a igreja, a todo cristão, e ele virá apenas após a igreja ter sido arrebatada. Na verdade, alguns dizem que a igreja ainda vai ver o anticristo, ou vai identificar o anticristo, vai ser arrebatado, aí o anticristo assume o governo mundial, assume o poder. Outros acreditam que a gente nem vai ver isso acontecer, porque nós seremos arrebatados, e aí vai surgir o anticristo. Essa é a visão. E a grande tribulação? A visão do dispensacionalismo é a igreja não vai passar, nós seremos arrebatados antes, e eu creio nisso. Nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Julgamento. O julgamento. Pelas obras, os salvos serão julgados primeiro. São três julgamentos aqui, tá? No momento na cena do arrebatamento. Então, aconteceu o arrebatamento, os salvos serão julgados pelas suas obras. Segundo julgamento, no final da grande tribulação, judeus e alguns gentios serão julgados logo após os 7 anos de grande tribulação. E o terceiro julgamento seria após o milênio, um julgamento geral que envolverá o julgamento dos ímpios. A visão em relação à igreja e Israel. O dispensacionalismo clássico, e é aqui que eu não acredito nisso, por isso que eu vou para o dispensacionalismo progressivo, entende-se aqui que os povos, igreja e Israel são povos diferentes, entende-se que a era de Israel já passou, eles estão, vamos dizer, em suspenso nesse momento, que neste momento realmente o Israel de Deus é a igreja, que esse é o momento, é a era da igreja, então os judeus estão em suspenso, porém que após o arrebatamento os judeus voltam a ser o povo escolhido de Deus. Eu não entendo dessa forma como o dispensacionalismo clássico crê. E aí você vai ver qual é a diferença em relação ao progressivo. Em relação ao milênio, será realmente no futuro, entende-se que ele é literal, conforme Apocalipse descreve, e o milênio será após a segunda vinda de Cristo. Será após a segunda fase da segunda vinda, e aí Jesus Cristo vem e os cristãos reinarão com Cristo aqui na Terra por 1000 anos, Satanás vai ser preso, tem tudo isso no Apocalipse.
Agora, qual a diferença? E aí é onde é que eu entro? O que eu creio de diferente do dispensacionalismo clássico? Eu passo a crer no que é mais próximo, que é o dispensacionalismo progressivo. O dispensacionalismo progressivo acredita que a segunda vinda de Cristo será só após a tribulação, ou seja, a igreja passará pela tribulação. Eu acredito na vertente de que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Então, a minha crença em relação a esse aspecto está relacionado ao dispensacionalismo clássico. Agora, o progressivo, em relação à igreja de Israel, diz que eles são um só. E eu creio nisso, porque a Bíblia é muito clara em falar que a igreja, na verdade, os gentios e aqueles que se tornam igreja de Cristo a partir da morte e ressurreição de Cristo, a partir desse plano de redenção e salvação, nós nos tornamos como filhos adotados. Então, nós nos tornamos herdeiros de Abraão, nós nos tornamos Israel espiritual. Então, nos tornamos um povo só. Então, essa visão do progressivo, eu creio. Agora, Fernando, pode ser que o arrebatamento não aconteça dessa forma? Quer dizer, pode ser que realmente todos nós passemos pela grande tribulação, se você é cristão, crente? Eu acredito que nós seremos arrebatados. Porém, eu sei que o Senhor vai nos livrar e vai nos usar como boca profética. Caso nós não haja o arrebatamento, a interpretação bíblica correta for de que a igreja passa pela grande tribulação, eu creio que Deus é fiel e vários versículos dizem respeito a isso, que Deus é o Deus que nos livra no meio da tribulação. Então eu creio que nós estaremos protegidos e seremos boca de Deus e nos levantaremos como igreja para continuar evangelizando e resgatando vidas como temos buscado fazer. E de uma maneira até mais intensa no meio de uma grande tribulação que haverá conforme a Bíblia descreve. Então, não tem muita... se estivermos errados, nós estaremos prontos para viver essa situação. A igreja tem que estar pronta. Tá? E duas coisas, a igreja tem que estar pronta para o arrebatamento. Então, eu creio que nós estamos vivendo o final dos tempos. Eu creio que, poxa vida, se você começa a estudar lá sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, você vai ficar doido, cara. Você vai começar a ver assim, falar assim, meu Deus, Jesus está voltando, está muito perto. É coisa de poucos anos, talvez uma década, 2 décadas, eu não sei. A Bíblia diz que ninguém vai saber, mas a gente iria identificar o princípio das dores. Então, a gente vê os sinais que estão acontecendo. Esteja pronto. Arrependa-se de todo o coração, de tudo de mal que você já fez. E se apresente diante do Senhor como alguém que quer ter relacionamento com Deus e quer viver o pós-morte, o pós-vida, né? O pós-vida terrena, o pós-morte física, para sempre com Deus ao lado dele. E sendo restaurado e voltando a ser conforme o projeto original de Deus para a criação quando ele nos criou. Então, arrependa-se neste momento, esteja pronto para ser arrebatado. Mas, ao mesmo tempo, esteja pronto e saiba que mesmo no meio da dificuldade, da situação adversa, como é que nós enfrentamos nos dias atuais, Deus é um Deus bom e Ele cuida daqueles que são seus. Então, coloque sua esperança em Deus e lide com a situação. Tem um texto bíblico que fala, tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente usa isso para dizer assim, né, como uma frase de empoderamento. Mas esse texto fala, tudo posso viver na pobreza, posso viver na riqueza. Posso viver numa situação difícil, de doença, ou totalmente saudável, porque em todas as situações eu posso tudo naquele que me fortalece, porque Deus é aquele que me livra, me abençoa e me guarda. Então, eu creio de verdade nisso. Então, eu creio que é interessante estudar, eu creio de coração que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, mas eu estou pronto para ir com Cristo, ou para padecer por Cristo aqui, sendo voz de Deus, boca de Deus aqui na terra, para que mais e mais vidas se salvem e tenham a oportunidade de recuperar o relacionamento com Deus que o homem perdeu por causa do pecado. Espero que tenha sido interessante para você essa aula, que você se alegre, que você fique curioso em buscar na palavra de Deus os versículos, os textos que falam a respeito disso. Busque no Espírito Santo revelação e entendimento destes textos e entenda que Deus te ama e Ele quer cuidar de você, Ele quer ser seu Pai. E Ele quer cumprir com um propósito lindo para a tua vida e te restaurar à imagem e semelhança dEle. Então, pense nisso. Se entregue a Jesus hoje mesmo. Faça uma oração entregando sua vida a Ele. E peça a Ele que conduza a tua vida a partir de hoje e coloque toda a esperança, toda a sua esperança nele. Você não vai se arrepender desta ação. Um beijo no seu coração, Deus abençoe e até o próximo vídeo.